pessoas, eu sou Bruno de Palma e hoje a gente vai ver toda a história da pólvora até chegar nas armas de fogo. Vem comigo! Mais um vídeo aqui no Caverna Medieval. E cara, eu fiz uma pergunta aqui no YouTube pra saber se o Caverna expandisse a temática. O que vocês prefeririam? Eu já fiz um vídeo da África semana passada e agora a gente vai fazer um vídeo sobre a Ásia medieval. E cara, quando eu penso em Ásia medieval, a primeira coisa que eu penso é sobre a pólvora e as armas de fogo, porque a pólvora foi desenvolvida na China medieval. Antes da gente continuar, já sabe, curte, comenta e compartilha o vídeo do Caverna aqui pra ajudar o Caverna Medieval a crescer. E cara, visita a loja do Caverna, o primeiro link aqui embaixo, para você ajudar o Caverna Medieval aí a continuar fazendo vídeo todos os dias. Vê lá, tem várias estampas muito legais, artes exclusivas do Caverna. E se você gostar de alguma coisa, você compra aí e vai ser muito da hora. Vamos lá então, porque o legal de saber é que a pólvora não foi desenvolvida como uma tecnologia militar. O termo chinês para pólvora é Huoyao, não sei, tá escrito aqui embaixo, não sei falar chinês, mas que significa a medicina de fogo. Por isso, muitos estudiosos acreditam que a pólvora foi inicialmente desenvolvida como um remédio. Assim, no século 7 e 8 depois de Cristo, os alquimistas chineses estavam tentando purificar o enxofre aí, mas eles descobriram por acidente uma substância que era muito volátil, que hoje a gente conhece como a pólvora. A pólvora negra tem três componentes básicos: o nitrato, que geralmente é um nitrato de potássio, pó de carvão e enxofre. Mas como o nitrato era muito caro na época e difícil de ser extraído, eles colocavam mais de outros ingredientes, ou ainda adicionavam piche, resinas e óleos. A gente vai ver melhor o porquê disso daqui a pouco. Com essa descoberta, rapidamente os chineses perceberam o poder que a pólvora tinha, não apenas na medicina, mas também como uma forma de incendiar as coisas, porque a pólvora ela não explode, ela tem uma combustão mais lenta, então você pode usar ela para colocar em coisas e incendiar. Então a primeira arma aí a usar pólvora foram as flechas, que eram preenchidas com a substância ou impregnadas com ela. Lembra que a pólvora tinha piche, óleos? Então, aí as flechas eram acendidas e atiradas no inimigo para causar incêndio aí nas estruturas inimigas. As coisas mais absurdas também foram feitas com a pólvora, como colocar a pólvora em pássaros e até em bois, para assim eles queimarem o inimigo. Essa semana vai sair um vídeo aí de um cara que fazia essa técnica aí de colocar fogo no chifre do boi para ir atacar, ou até de pássaro também, eu já vi que ele fez de pássaro, não sei se é uma lenda ou não, para incendiar aí ou a fortificação inimiga. Então fica ligado no Caverna, já sabe, se inscreve aqui embaixo para não perder. Essa semana vai ter o vídeo aí do cara que usava aí a pólvora para incendiar os bois e causar mó terror nos inimigos. Inclusive, essa técnica do boi aí era chamada de boi de fogo trovejante. Mano, imagina você ver uma manada de boi vindo em sua direção pegando fogo. Da hora, hein? No decorrer dos séculos 11 e 12, a indústria bélica chinesa começou a experimentar outras armas. Entre as mais famosas estavam as bombas, ou como eram chamadas por eles, as bombas de trovão. Os registros de guerra chineses descrevem muitos tipos de armas de pólvora, como as flechas de fogo, as bombas de pólvora e as bombas de trovão, e uma arma chamada de bomba de metal fundido. Essas bombas eram lançadas por meio de catapultas para explodir aí na cara dos inimigos. Só que isso ainda não era uma arma de fogo, que por definição é uma arma que lança um projétil, usando aí um propelente, nesse caso a pólvora. Então nessa transição aí existiu a lança de fogo. Uma lança de fogo, como o nome já fala, era uma longa haste, às vezes até uma lança comum, onde na ponta era fixado um tubo de bambu cheio de pólvora, que quando acendido jorrava fogo para frente, como se fossem aí os sinalizadores de hoje em dia. Alguns historiadores sugerem que ela surgiu em 950 d.C., mas a primeira fonte confiável do seu uso vem do cerco da cidade de Dean em 1132, onde foram usadas para queimar as torres de cerco do inimigo, mas não apenas isso, elas foram usadas como uma arma de infantaria para literalmente queimar o inimigo, como se fosse um lança-chamas moderno. Segundo os relatos desse cerco, os lanceiros de fogo estavam à frente, só depois vinham os lanceiros comuns e depois os soldados com espadas, mostrando que o alcance dessa lança de fogo era grande e como seu poder era destruidor. Mas quão longe ela atirava e por quanto tempo não é possível determinar, mas algo tinha ficado claro nessa batalha: o uso de pólvora estava aumentando e a humanidade estava a caminho de uma revolução militar. Também foram feitos carros de fogo nessa época, que era você colocar várias dessas lanças em carros de bois e aí ia atacar o inimigo. Algo muito parecido com o que os hussitas fizeram séculos depois em sua guerra contra os cavaleiros teutônicos. Vê esse meu vídeo aqui sobre Ian Rus e a Revolução Hussita. Com o tempo, os chineses perceberam que além de cuspir fogo, esse tubo também podia cuspir outras coisas, impulsionados pela força da combustão da pólvora. Então, eles começaram a colocar
colocar qualquer coisa dentro do tubo: pedra, ponta de flecha, pequenas bolas de metal e até porcelana. Assim, mudaram completamente o campo de batalha. Agora, lançar projéteis era mais fácil, tinha maior alcance e eram mais mortais. Só que ainda, essas armas aí eram bem rústicas, porque com frequência os tubos de bambu explodiam na mão do operador aí, matando quem estava atirando, e também os projéteis eram menores do que o tubo, não preenchiam o tubo, fazendo toda a energia da pólvora vazar pelos lados. E o tiro também era muito impreciso. A transição da lança de fogo para uma arma de fogo ocorreu mesmo no início do século XIII lá na China. E essas primeiras armas tinham os nomes mais bizarros, como tubo erupcionador de enchimento do céu, ou o tubo de névoa mágica de areia voadora que penetra em orifícios, ou ainda a abóbora de fogo de carga de falange, que atirava aí pequenas bolas de chumbo, como se fossem as sementes da abóbora, bem parecida com as modernas espingardas. A era da arma de fogo realmente começou no século seguinte, nas intensas guerras que acompanharam a ascensão da dinastia Ming. Por volta de 1380, as políticas Ming estipulavam que atiradores deveriam compor 10% das unidades de infantaria. Considerando aí que o total de soldados nessa época era entre 1,3 e 1,8 milhões na China, o número total então de especialistas de armas de fogo com pólvora era aí algo em torno de 150 mil. Assim, haviam mais atiradores na China Ming do que cavaleiros, soldados e escudeiros na França e Inglaterra juntos. Nas décadas seguintes, a porcentagem de atiradores parece ter aumentado na China. No século XV, a proporção de atiradores na infantaria Ming chegou a 20% e no final do século XV parece ter alcançado 30%. Em comparação com a Europa medieval, apenas no final do século XVI, os exércitos tinham 30% da sua infantaria armada com armas de fogo, uma diferença aí de quase 2 séculos. Mas então, como as armas de fogo chinesas chegaram na Europa? Esse aí é um grande debate entre os historiadores, mas existem evidências que elas começaram a ser usadas por volta de 1320 na Europa medieval, de uma forma rudimentar, e depois evoluíram para o famoso arcabuz, inventado por volta de 1440 no Sacro Império Romano Germânico. Dois grandes disseminadores da tecnologia foram o comércio, que é as rotas comerciais entre a Ásia e a Europa, que desde as cruzadas haviam sido reabertas, mas com destaque aí para a Rota da Seda e as viagens marítimas que estavam acontecendo nesse período. E também é óbvio os mongóis, que governavam a China e grande parte da Ásia Central na época e por vários séculos entraram em conflito com os europeus medievais. Mas na China e na Europa medieval, a arma de fogo foi usada de forma bem diferente. Enquanto os asiáticos já enchiam suas fileiras de infantaria com armas de fogo, foi só no final do século XV, como a gente falou, que os europeus começaram a colocar a infantaria de atiradores em suas linhas de batalha. Isso porque enquanto a China já desenvolvia a pólvora há quase 1000 anos, os europeus ainda estavam descobrindo essa nova tecnologia militar. Os chineses já estavam aí tomando séculos de pólvora na cara, perdendo as mãos e os braços com as explosões de suas armas. Assim eles ficaram craques em criar pequenas armas de fogo que eram eficazes no campo de batalha. Outra coisa aí é que a China já tinha exércitos formais nessa época, que podiam treinar extensivamente as táticas e o uso da arma de fogo no campo de batalha. Já os europeus, como eu já falei em vários vídeos aqui, não tinham exércitos formais. A infantaria raramente tinha algum treinamento formal, o que dificultava aí o desenvolvimento da nova tecnologia de arma de fogo na Europa medieval. Os chineses do século XIV já faziam até a técnica de contramarcha. Como carregar e atirar uma arma de fogo era lento naquela época, eles se revezavam em salvas de tiros. Enquanto uma fileira estava recarregando, a outra estava atirando. Isso aumentava a cadência de tiro e acertava mais o inimigo. A Europa só começou a incorporar essa técnica no final do século XVI, com os holandeses e os seus mosqueteiros. Mas os europeus se destacaram em outro uso das armas de fogo, não as portáteis, mas sim as gigantescas. Os europeus desenvolveram enormes armas de cerco no final do século XIV, capazes de destruir muralhas de castelos com impressionante eficácia. Os canhões, principalmente os canhões de cerco, foram desenvolvidos na Europa medieval e mudaram o campo de batalha para sempre, mudando as táticas de guerra e até os castelos, que começaram a ter que ficar mais baixos, com muralhas inclinadas para dissipar aí a energia das balas dos canhões. O grande exemplo disso foi, claro, a queda de Constantinopla em 1453, onde os otomanos desenvolveram um grande canhão de cerco, capaz de derrubar as muralhas da cidade, chamado de Canhão de Maomé ou a Bombarda Turca, que lançava balas de meia tonelada, destroçando tudo que encontrava pela frente. A partir daí, os canhões e armas de fogo de mão, como o arcabuz e o mosquete, tomaram conta do campo de batalha, fazendo as armaduras dos cavaleiros medievais ficarem inúteis e mudando completamente a estratégia de batalha. Eu já fiz um vídeo falando dos vários finais da Idade Média, mas um final que também é considerado por muitos historiadores é o surgimento das armas de fogo, que separaram completamente a guerra antes delas e depois delas. Curtiu esse vídeo sobre toda a história da pólvora e como ela mudou a Idade Média e outras regiões? Então, cara, já sabe,
curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos. Não esquece de ver a loja do Caverna Medieval aqui embaixo. E obrigado por estar aqui comigo até o final. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!